Eu sou Juliano Palucci e seja bem-vindo ao meu podcast. Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Juliano Palucci e hoje estou aqui com uma convidada especial de uma amiga minha que há mais de 10 anos nós temos parceria, a doutora Jéssica Fedato, da clínica Fedato Odontologia. E nós hoje vamos bater um papo aqui bem descontraído, bem à vontade, para mostrar para vocês também o nosso dia a dia, a nossa caminhada, talvez os nossos percalços e nossos acertos, nossos amores, enfim. Nós vamos aqui soltar o coração para realmente a gente se divertir um pouco, para a gente somar também, né, na vida de cada um. E hoje eu conto com o patrocínio do Palucci Digital Lab, um laboratório de prótese completo, de A a Z. Eles fazem todos os tipos de prótese, desde a parte de resina até a parte de zircônia, planejamento digital, e contamos com a ajuda deles, aí, o apoio deles. Se você for um dentista e quiser entrar em contato com a empresa, é só seguir o link na descrição, que lá vai estar todos os detalhes. Então, eu apresento minha querida amiga Jéssica Fedato, doutora Jéssica Fedato. Prazer. Como que tá você? Como que você tá se sentindo nessa profissão? É uma delícia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nada, que isso. Eu adoro, né? Isso é o que eu sempre quis fazer na vida, então faz tempo já, 17 anos que eu sou dentista. E cada vez me especializando mais na área que eu tenho amor, que é a ortodontia. A minha parceria com o Juliano é na parte da ortodontia, né? A gente criou uma parceria bem forte nesses últimos tempos. E agora estou me especializando na parte de harmonização facial também. Então, seguindo os novos rumos. Novos rumos, né? Eu acho que a odontologia, ela, na verdade, trilhou, né? Eu acho que houve essa necessidade da gente trilhar novos caminhos, né? Eu não sei há quanto tempo você faz essa parte de harmonização, mas você tem visto a procura, né? Tem sentido? Qual é a procura que você tem nessa parte de harmonização mesmo? Então, eu comecei a harmonização em 2015. Eu fiz meu primeiro curso de toxina botulínica e preenchedores. E estava começando na odontologia ainda essa área, né? Não era muito difundida, a gente não podia fazer vários tipos de procedimentos. E hoje ela é uma especialidade odontológica. Então, agora eu estou fazendo uma especialização, terminando agora, nesse meio do ano, a minha especialização mesmo na harmonização. E a gente tem visto que a demanda, né, a procura está muito maior. As pessoas estão querendo se cuidar, estão conhecendo mais sobre os procedimentos, né, pesquisam antes de ir nos lugares, muitas já vêm, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. E a gente consegue trabalhar hoje o paciente como um todo. A gente antes era focado na parte dos dentes só, né? E hoje a gente considera a harmonização orofacial, que é o rosto com os dentes, é um conjunto, né? Não adianta só deixar os dentes bonitos, se a gente pode melhorar todo o restante, né? Sim, com certeza. E eu acredito que os pacientes, eu, por exemplo, teria medo de fazer assim, não sei, né? Eu sou um pouco medroso de fazer esse agulha e tal, tenho um pouco de receio. Né? Não haveria problema em fazer. Mas você acha que é muito difícil aplicar isso e harmonizar, por exemplo, do jeito que o paciente quer? Vamos dar um exemplo um pouco mais claro. Ela vem, por exemplo, uma foto de um artista famoso. Eu quero o meu rosto igual a esse aqui. Ela, por exemplo, tem um rosto redondo e ela quer um rosto mais quadrado. É possível fazer isso? Como que você lida com essa situação ali na hora de explicar para o paciente como que funciona? A expectativa do paciente sempre é maior do que às vezes dá, né, para fazer, né? E essa questão de vir com a foto é muito frequente. Eles vêm com a foto, eu quero o lábio igual a esse, eu quero o rosto igual a esse. E a gente tem que posicionar o paciente a respeito disso, né? Não dá para fazer porque o teu rosto é desse jeito. Se você fizer o procedimento que ela fez, não
não vai ficar legal, mas a gente pode ir por um outro caminho que também vai ficar bom, né? Às vezes a pele não tá legal, daí a pessoa quer fazer um preenchedor ali, não vai ficar bonito. Então a gente tem que saber, tem que ter o conhecimento, Isso né, o para importante. conseguir você fazer com que o paciente entenda que existem limitações, né? A gente hoje na harmonização está levando para o lado assim que quanto mais natural o paciente ficar, melhor é. Não deixar todo mundo igual, como estava ficando todo mundo, com o mesmo rosto, com o mesmo lábio, com o mesmo tudo, narizinho igual. Isso né? vem desde as facetas, Sim. né? Eu Sorriso, percebi, né? Você tá vendo que tá assim, tudo igual. Né? como técnico, eu vejo, eu quero esse quadrado, branco e reto. Então, assim, virou um sorriso que seria hoje, né, contemporâneo, por exemplo, parece que retrocedeu, né? E eu tenho até visto essa questão da harmonização, como você falou, assim, legal trabalhar todo o conjunto, né? Então, às vezes a pessoa também tem alguma discrepância no dente, vamos chamar assim, né? E às vezes também é necessário fazer isso aí, né? Penso eu como técnico em prótese, né? Não adianta você arrumar todo o rosto, colocar um preenchedor no lábio e quando você vai sorrir, o teu dente não ser condizente com o restante, né? Então, por isso que a gente hoje, lá na clínica, a gente trabalha em conjunto. Nós somos em 7 dentistas e cada um é especialista numa área. Então, a gente trabalha sempre o diagnóstico do paciente em conjunto. Agora a gente tem trabalhado com a odontologia digital lá também. Então, todos os pacientes passam por um escaneamento, já uma simulação do sorriso, como que pode ficar, um planejamento mais adequado para o caso, tudo. Fazem fotos do rosto para a gente harmonizar todas as partes, né? E eu acho que o caminho é por aí, né? Eu acredito que sim também. E você acredita que o paciente é paciente para fazer isso? Porque assim, eu vejo como um perrengue, né? Tipo, um problemão dentro da clínica. Porque assim, eu não passo esse problema na clínica, né? Pela clínica, mas eu passo isso dentro do laboratório. Com outros percalços, né? Mas eu passo algo similar. Como que você enxerga isso? A maior parte não é paciente, né? Não tem paciência de esperar. Eu trabalho ortodontista. A primeira pergunta que a gente escuta quando o paciente entra é: quando que eu vou tirar o aparelho? Clássico. Essa é a pergunta básica, né? Clássico. Todos os dias eu atendo 15, 20 pessoas por dia e todos me perguntam a mesma coisa quando entram lá. A harmonização é a mesma coisa. Quando que vai dar o resultado? E tem procedimentos que a gente faz que demoram 2 a 3 meses para dar o resultado que a gente imagina. Ou é uma construção, você faz primeiro um procedimento, para depois fazer o outro. As pessoas estão querendo muita coisa imediata, né? Eu acho que na prótese é muito assim, principalmente com essa questão das facetas que a gente comentou, né? Eles não têm não querem esperar fazer uma faceta em porcelana, querem fazer já uma em resina porque é rápido, já vai lá e faz de uma vez só, né? E acho que rápido também nem tanto, né? Porque às vezes uma sessão, dependendo do tratamento que vai fazer ali, sei lá, demora... Horas, eu já vi, que eu tenho parceiros meus que demoram às vezes 8 horas para fazer... Mas é no dia, né? Pelo menos. É no dia, pelo menos, né? Mas você pensa, você tá lá 8 horas com a boca aberta cansativo. E é cansativo para as duas partes, né? Tanto o paciente quanto para o dentista, porque você tá ali. Então, eu penso assim, na verdade, que a área da saúde, quando a gente pode fazer questões de harmonização, né? Como você falou, e alinhamento de dente ou uma prótese, ela não pode ter pressa. Porque senão a gente não consegue... Porque, assim, na odontologia a gente tenta harmonizar a estética e a função. Então, as duas têm que trabalhar em conjunto. Sim. Na maioria das vezes, esse é um problema que já passa para dentro do laboratório. Aí eu preciso dessa prótese para amanhã. Não é bem assim para construir uma prótese. Então, existem processos, né? E processos demorados, né? Então, às vezes, o paciente quer algo de um dia para o outro, ou às vezes até para o mesmo dia. Eu entendo, lógico, né? Principalmente quando alguém perde um dente, né? Então, isso é plausível. Ninguém quer ficar com o dente faltando lá, né? Precisa resolver logo. Mas, assim, para um bom trabalho, eu acredito que precisa ter esse planejamento, como você falou, fazer
esse acompanhamento com cada profissional. Eu acho que isso é importante, não é simplesmente chegar lá e fazer. Sim, sim. Né? Tem aquele processo de você planejar dentro da clínica, passar para mim como técnico, né? Como já aconteceu, tô com um caso aqui, como que a gente pode resolver? Tô com a ideia assim, e eu lá na bancada de trabalho, observar, falar, olha, se a gente fizer assim, pode ter esse problema, mas pode ter esse resultado. Ó, talvez se a gente pensar dessa outra forma, nós vamos ter outros resultados. Então, acho que essa parte de trabalhar em conjunto todos os profissionais, sim, é muito importante. E que, na verdade, é uma coisa muito difícil de passar para o paciente, né? Porque, como você também disse, é tudo no imediatismo. Eu quero para agora, eu quero para... Não pode demorar muito. Eu quero meu resultado da toxina, por exemplo, que se resolva ontem. Não, existe um processo que precisa ser respeitado. Eu acredito que também, para alguns pacientes, né, na caso da harmonização, seja mais rápido um processo, né? Sim. Ou isso você acha que depende de cada caso? Depende de cada caso, porque na harmonização a gente lida não só com parte muscular, tudo, mas com pele. E às vezes a pele não tá boa para sustentar um preenchedor, porque o preenchedor, as pessoas muitas vezes não sabem, o preenchedor tem um peso. E se você coloca um preenchedor numa pele que tá flácida, a tendência é ele dar uma Murchar, caidinha, né? dar uma caidinha. Em vez de dar um up, Em vez de dar um up, dá ele um dá uma down. caidinha. Exatamente. Então, o ideal seria sempre preparar a pele primeiro. Só que o preparo da pele, ele leva entre 3 a 4 meses, pelo menos, para ficar legal uma pele, para você colocar um preenchedor e ele ter o efeito que ele promete, né? De tempo, primeiro de tempo, de estabilidade e tudo. E algumas pessoas não conseguem entender isso, sabe? Por mais que a gente explique, né? Eu sempre procuro, eu sento com o paciente, explico, detalho, falo passo a passo o que vai acontecer. Eu comparo assim, é como se a gente fosse um confeiteiro que tivesse que fazer um bolo. Você tem que colocar cada estrutura, cada camada e ir fazendo passo a passo para ter uma estrutura boa para depois colocar a cerejinha em cima, sabe? Exatamente. E o paciente às vezes quer ali rapidão, né? Mas vai também do profissional saber lidar com essa situação e explicar, né? Passar o teu conhecimento, porque eu acho que quando você tem o conhecimento e embasamento para falar, ó, não dá por causa disso, não vai ficar legal, o paciente vai entender e vai, né, vai aceitar aquilo e vai aceitar ser conduzido pelo tratamento da forma mais adequada, né? Na verdade, eu já vejo isso como uma seriedade, né? Porque, assim, claro que também tem casos que a gente vê, ficou completamente disforme. Sim. Eu também até, uma pergunta que eu iria fazer para você, será que é a aplicação? Será que é o material? Será que é a pressa do paciente em querer o resultado rápido e às vezes o profissional que está aplicando ou que está fazendo essa harmonização quer resolver rápido também, porque às vezes depende também daquilo, né? Quer tratar bem, às vezes muitas vezes pensa no tratamento bem do paciente, quer acelerar, mas acaba cometendo esse erro, né? O que causa isso, assim? É uma somatória de tudo que você falou. Tá. São os excessos, né? Tanto da expectativa do paciente, né? Quanto do dentista ou do médico, enfim, né? Do harmonizador, que ele resolveu o problema do paciente rápido. E uma das coisas que a gente tem mais visto é que as pessoas, elas vêm com a expectativa de ter um rosto justamente porque elas não se aceitam da forma que elas são. Então não é uma questão de você trabalhar ali, é uma coisa para deixar um pouco melhor você. Elas querem ser outra pessoa. É mais uma inteligência emocional, talvez. Isso né? mesmo. Então, o caminho talvez não fosse fazer uma harmonização completa, seria fazer a harmonização aos poucos para a pessoa ir vendo e se aceitando daquela forma. Só que você vai lá e transforma o teu paciente numa outra pessoa. Agora eu fiquei bonita, mas aquilo ali, depois de um tempo, vai sumir, né? E vai ter que ficar dependente daquele procedimento pro resto da vida. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, mas o profissional também tem que parar para pensar se aquilo é bom para o paciente. Então, o dentista seria um dentista com duas profissões, dentista e psicólogo. Né?
Ah, a gente é, né? Ai, que Quantas pena. vezes vai conversar? Tem gente que só vai conversar. Eu imagino, porque assim, às vezes eu faço atendimento também, né? Você sabe disso, né? E quantas vezes eu fui lá na clínica, enfim. Sim. E agora, assim, como, claro, trabalho com ortodontia há muitos anos, né? Mas hoje o laboratório foi para um caminho, hoje não, né? Já há algum tempo o laboratório já foi para um caminho de prótese. Então, assim, eu vejo essa necessidade das pessoas se aceitarem como elas são, né? Então, assim, eu acho que esse mundo de velocidade faz com que a pessoa fica muito ansiosa e ela quer o resultado rápido, né? Ela quer o resultado rápido, acha que simplesmente vai lá no dentista e a gente vai resolver o problema dela fazendo uma harmonização facial ou fazendo uma harmonização com lentes, hoje na moda, super na moda, lentes de resina, acho que aquilo ali vai resolver. E às vezes esquece que existem os passos básicos, né? Nós que estamos na profissão aí há muitos anos, né? Então a gente vê todo esse perrengue, né? A gente passou por todo esse perrengue de querer resolver rápido também, porque assim, é bom quando a gente tem um resultado bom, dá um resultado bom para o paciente, né? Sim. Mas eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não é bem por aí, né? Então a gente precisa levar em consideração a fisiologia, a parte funcional, né? Que às vezes... Esquecida, né? Esquecida. Exatamente, às vezes esquecida e às vezes, muitas vezes, só pelo dinheiro. E não é essa a ideia, né? Eu acho que assim, eu pelo menos escolhi trabalhar com odontologia, trabalhar com prótese para devolver a autoestima da pessoa, né? Sim. Tanto na parte funcional, até a minha irmã, né, ela é minha sócia, ela fala assim comigo, não, às vezes a pessoa não quer função, ela só quer estética. E isso acontece muito. Então acho que isso vai ter um alerta aí para quem procura só estética. Sim. Tem que prestar atenção na questão funcional. Funcional. Eu acho que você pode dizer isso bem melhor do que eu, né? Você que trabalha com o paciente ali direto, né? Então você consegue enxergar a boca dele. Eu vejo um protótipo, né? Eu vejo um modelo de gesso ali em 3 dimensões. Você está ali todos os dias, então talvez seja um pouco mais fácil. Mas eu penso assim, que as pessoas estão esquecendo o que é primordial. Se ela não tem uma boa função, ela não vai ter uma boa alimentação. Ela não vai se nutrir corretamente. Então, e toda aquela inteligência emocional, que eu tô feia, eu preciso fazer uma harmonização, toda essa busca por uma beleza, às vezes está só num simples tratamento de ortodontia, alinhar os dentes corretamente, para devolver essa função mastigatória, para ela se nutrir melhor, né? E todo mundo sabe, não precisa ir muito longe, né? O Google está aí também para dizer, se você for pesquisar, você é bem nutrido, você consegue fazer exercícios melhor, você dorme melhor, então, tudo melhor, diminui dor de cabeça. Sim. Né? Quando a gente fala, tô com dor de cabeça, dor de cabeça. Normalmente eu falo assim, eu fui no dentista? Ah, não. Mas o que tem a ver, né? O que tem a ver, né? O que tem a ver? Exatamente. Não, você precisa ir lá porque às vezes é uma sujeirinha que está no meio do seu dente que você não faz a limpeza há anos, que pode estar te dando uma dor. Eu falo isso porque eu vivi isso na prática. Né? Eu digo, uma dor no meu dente, uma dor no meu dente, uma dor no meu dente. Falei, meu Deus, eu não acredito, tô com uma cárie. Eu fui no dentista, falei, olha, doutor, eu tô com uma dor assim, assim, aqui. Me examinou, tinha marcado para fazer uma limpeza, né, também. Ele examinou, falou, você não tem nenhuma cárie no seu dente. Aquele que você tá precisando é de uma limpeza. Falei, sério? Ele cutucou lá minha boca. Cutucou minha boca, ela falou assim, ó, tem resíduo, olha só, tem resíduo de resina, porque eu usei aparelho, né? Tem resíduo do aparelho que você usava. Ah, você usava um aparelho com bando? Falei, eu usava. Falei, então tem resíduo aqui, tá dando contato no seu dente, tá te dando dor. Eu falei, isso eu já tava na área, sei lá, 12 anos.
Eu falei, sério? Ele é sério, é só um pontinho de contato, eu fazer uma limpezinha aqui e já vai te resolver. As Pronto. pessoas não veem como é importante. Né? Como é importante, um procedimento simples, não demorou mais que meia hora, porque fez ali a limpeza, não demorou mais que meia hora. Pronto. Simples, sem dor e eliminou tua dor, né? Sem dor e eliminou minha dor. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que pensar, né? O leigo, né? Vamos dizer assim, tem que pensar que a saúde bucal é importante, sim. É importante, sim. Né? O cartão de visita, o sorriso é o cartão de visita, né? É verdade. Então, acho que agora sem máscara, mais ainda. Agora né? sem máscara, mais ainda. Né? Agora não adianta mais ter olhos Todo bonitos, mundo conhecia a gente só por aqui. Só pelos Agora olhos, a né? primeira coisa que estão olhando agora é o dente. É o né? dente, Olha, né? tem Nossa, dente. na verdade, eu acho que o rosto de maneira geral, né? claro. O rosto de É um maneira geral. conjunto, né? Um conjunto. Então, eu acho importante as pessoas saberem que isso faz parte, assim, de todo o conjunto, de todo o processo. Não é somente harmonização. Então, tem que trabalhar isso um pouco na mente, né, de cada um, né? A gente tem que ter essa consciência de que é importante, sim. Tem procedimentos que a gente faz na ortodontia, né, para devolver a função e que levam muito tempo para dar o resultado que a gente espera. E as pessoas falam, mas já tá bonitinho, já tá legal, já tá alinhado. Eu falo, não, mas tem que encaixar aqui, porque senão... Eu sempre falo assim, é como se fosse um quebra-cabeça. Você tem que encaixar todas as peças do quebra-cabeça para você poder pegar ele, empurrar ele no cantinho e ele andar inteiro. Né? Ele anda estável ali. Exatamente. Se tiver uma pecinha no meio fora, assim, você empurrar, sai todo mundo do lugar. E a boca da gente é a mesma coisa. E o nosso corpo, ele é todo interligado. Então, se você tem um problema num dente ou na gengiva, né, tem problemas de periodontite, né, que já chega num grau mais avançado, vai dar problema no coração. Então, é tudo interligado, a questão hormonal, a questão do sono, afeta a boca, afeta a pele, afeta tudo. Então, a gente tem que ter uma visão mais global e a gente tem que saber passar isso para as pessoas, né, e eles entenderem isso também. Só que a questão do imediatismo tem deixado isso ali, isso de lado, né? Vamos deixar meio que aqui, né? As pessoas Depois estão a gente pensando vê. mais no dinheiro, você acha? Eu acho. Tem muita gente pensando só na parte financeira. Muita gente. Eu tô formada fazem 17 anos, né? E a gente tem os grupos de faculdade, grupos de conversa, assim, de especialização. E a gente comenta, assim, que alguns dentistas estão fazendo certos tipos de procedimento pelo dinheiro, porque fazem de qualquer jeito, sem pensar na função que você falou, né, na mastigação que o paciente vai ter, no sorriso, se o paciente vai ficar assobiando com aqueles dentes, porque às vezes você coloca um dente tão grande que o paciente começa a ficar falando assobiando. A questão da alimentação, a questão da higiene também, há um dente grudado ali no outro porque não deu tempo de fazer o acabamento direitinho, né, invadindo a gengiva ali, que a gente sabe que tem que ter um acabamento legal, um respeito do espaço área, né? ali para ficar legal e para a gengiva não sofrer depois. E alguns dentistas não estão fazendo isso justamente para fazer rápido e atender a demanda que eles têm. E quando a gente contesta esses dentistas, ele, mas eu estou fazendo pelo dinheiro mesmo. Né? Isso é muito triste, né? Horrível. Horrível. Eu confesso que eu já dispensei alguns... Assim, não vou mais trabalhar para você, né? Não é isso. Mas eu, de certa forma, assim, eu eliminei um pouco dentro do laboratório esse tipo de prática, assim, sabe? Porque a gente planeja tanto para fazer um trabalho legal. As pessoas pensam que é pastelaria do China, né? Chega lá. Como eu falei, né, lá atrás, eu sei da dor do paciente, que ficar com o dente, ninguém quer. Tá com dor, ou precisa remover, sei lá, ou caiu, ou né, sofreu algum trauma. Então, assim, eu me dou pela pessoa, porque não é fácil. Ao mesmo tempo, assim, tem que entender que não é uma pastelaria que você frita um pastel e em 5 minutos está pronto. Existe o processo. E o processo, para ficar um trabalho com qualidade, precisa ser respeitado esse processo.
né? Eu entendo também, pô, Juliana, o paciente vai viajar, tem uma, sei lá, uma reunião, né? Então, tipo assim, olha, eu vou fazer rápido, não é como eu gostaria, Sim. mas é o que o que dá para fazer para poder Pra resolver esse ir, problema agora. mas depois Não, volta, né? volta. Eu preciso que volte. É. Porque assim, eu não gosto de entregar um trabalho mal feito. Porque assim, eu sei de toda esses problemas que causa aí depois, né? Então assim, e fazer o paciente entender isso, e muitas vezes até dentista. Por exemplo, eu faço uma prótese total lá, uma prótese total da maneira correta, ela vai demorar quase 20 horas para estar pronta. 20 horas. Pensa, é muito tempo, né? Só de cozimento, só de prensa de prótese, né, respeitando todos os processos corretos, é 12 horas. Então pensa, 12 horas com ela lá parada, esperando, e o cozimento são 3 horas e meia, né? 3 horas e meia de cozimento da prótese, né? Então, fora a montagem que precisa fazer, que é, por exemplo, dependendo do caso, um caso mais complexo ou não, demora 1 hora para fazer. Um enceramento que tem que fazer bonito para uma prova, por exemplo, né? Uma prova de dentes, o paciente aprovar aquele trabalho. Né? Talvez uma caracterização numa gengiva para ficar um trabalho um pouquinho ainda, um pouco melhor. Então, todo esse tempo demora. É tudo artesanal, manual, Tudo né? manual, não tem máquina que faz, viu, gente? Não tem máquina que faz. Isso dá um bom corte. Não tem máquina que faz, é 100% manual. Também tem o profissional, pode ser que naquele dia o filho dele, sei lá, passou mal, ou ele não acordou bem, ou o paciente mesmo foi para tirar uma moldagem, não estava bem, não abriu direito a boca. Passa mal. Então, passa mal, isso acontece muito, né? Muito. Eu acho que a maioria, né? A gente hoje tem né, uns jeitinhos que a gente faz de burlar. de burlar isso daí, né? Pede para não comer antes de vir. Depois que, como eu trabalho com a horta, é diferente um pouco da prótese, né? A prótese tem que seguir certinho ali as recomendações do fabricante, senão não dá certo a mas moldagem, não que a horta né? também não siga, né? Porque mas um detalhinho já detalhezinho já era. Mas quando eu vou fazer a moldagem, às vezes dou uma esquentadinha na água para né, ter aquela presa um pouco mais rápida, porque senão num dia frio como hoje, você acaba ficando ali mais tempo, meia hora esperando ali e o material escorrendo e o paciente tentando respirar. Então a gente tenta fazer algumas coisinhas. Umas manobras. E agora com o escaneamento, daí acaba, né? Acaba. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Muita gente me pergunta isso. Acabaram os seus problemas? E a minha resposta é não. Começaram outros. Não, começaram outros. Ele só mudou de lado. Né? Agora, em vez de bancada, e não se abandona a bancada ainda. Eu tenho um cliente que ele falou assim, agora eu não preciso mais de protético. Eu falei assim, agora que você vai precisar de um protético. E bom ainda. Que ele comprou um sistema que agora eu vou fazer tudo aqui, eu vou resolver. Nossa senhora, o que o cara me ligou. Não consegue. Ele me ligou, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Isso é como... Falei, olha, eu falei pra você, isso mudou o problema. Você vai ter que, por exemplo, uma fresadora que fresa um dente, dependendo do caso, né? Fresa um dente, ou até mesmo... Vamos puxar um pouco mais para o lado da ortodontia. Você vai fazer um alinhador, por exemplo. Para uma impressão de modelo, existem impressoras que demoram 3 horas e meia para fazer uma impressão. E muita gente me liga perguntando, quanto vai agilizar o meu trabalho no digital? Depende do trabalho que você for fazer. Bem isso. Por exemplo, vou fazer uma contenção, um final de tratamento, uma contenção. Você vai me mandar um arquivo. Ele vai demorar. Você imprimir. Não, detalhe. Eu vou receber esse arquivo, eu vou gerar um cadastro desse arquivo. Então, eu vou
preparar esse modelo dentro do software do computador. Então eu vou tirar todas as rebarbas, vou fazer uma limpeza desse software, vou criar esse modelo, e tudo isso demanda tempo. Eu vou criar esse modelo, vou salvar ele no... Né, depende do local depende do equipamento que você tem, ou você salva ele em um pendrive, ou tem alguns equipamentos que você já pode fazer direto, né, via USB. Mas eu vou salvar ele num pendrive, eu vou calibrar a minha máquina para fazer a impressão do modelo. Eu tenho que calibrar essa máquina. Claro que também não é uma calibração frequente, mas ela precisa ser feita, né? De tempo regularmente, porque senão você perde 3 horas e meia de impressão. E às vezes 3 horas e meia, daí vai depender da máquina, né? Então, muita gente pode até falar assim, não, mas a minha máquina demora 1 hora e meia. Ótimo, que bom. E espero que a tendência seja cada vez menor, né? Mais rápido, né? E, enfim, então assim, essa pergunta assim é bem frequente para mim no laboratório. Quanto tempo vai me... Olha, praticamente o mesmo. Para nós eu acho que também é o mesmo, mas para o paciente a questão de passar mal eu acho que dá uma melhorada. Resolve, eu sempre mas indico. Mas o resto, para nós, o tempo é o mesmo. Para escanear e moldar é praticamente o mesmo. Né? Só alivia a questão do desconforto do paciente. Menos invasivo, né? Então, assim, eu falo assim, me ligam lá e falam assim, Juliano, paciente, eu não consigo moldar, já tentei 4 vezes. Ele vomitou na minha sala inteira. O que dá pra eu fazer, pelo amor de Deus? É terrível. É terrível, né? Imagina, você tem que atender outro paciente na sequência, tem que limpar tudo, fora o cheiro, né? Mas assim, né, a gente tem que ser compreensivo, né? O que eu sugiro? Manda, se não tem um scanner intraoral, leva numa radiologia. Porque assim, você vai fazer a moldagem mais ou menos, vai chegar para mim mais ou menos, eu vou vazar, claro que eu vou dar o meu melhor para fazer aquele trabalho, porque eu sei que já teve problema, então eu tenho que redobrar a atenção para ele. Mas assim, é mais seguro. Eu faço todo esse processo e vejo, ó, dá para eu fazer, dá um jeito aí, né? A gente até já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Mas assim, não tem jeito. Vai para radiologia, ou presta de um amigo que tenha, ou leva para algum lugar que tenha, porque aí sim vai ser melhor. Vai ser 100%? A ideia é que sim, mas lembra que eu falei, o problema ele só mudou. Porque se você não faz uma moldagem legal também, eu não recebo um arquivo legal, eu não consigo gerar legal, e se minha máquina tiver... Então você vê, também existe fácil, aquela sequência, né? Claro que muito menor, né? Muito menor, isso é indiscutível, né? Mas também tem problemas. Então as pessoas também têm que entender que isso dá problema também. Então se tem uma curva de aprendizado aí nesse caminho. Vai longe ainda nesse caminho, eu acho. Né? Eu acho que vai, sabe? Mas eu tenho umas dúvidas, sabia? Eu acho que a forma tradicional não vai... Não acaba, né? Não vai acabar. Sabe por que não vai acabar? Porque o ser humano precisa de processos humanizados também. Então, assim, eu fazer hoje algo digital não é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um modelo de gesso. Claro que eu sou da moda antiga, então vai ficar muito mais fácil eu falar, né? Mas assim, eu penso assim que eu acho que o imaginar a dor que aquele paciente está sentindo talvez seja muito mais profundo, assim, sabe? Tipo, vou fazer assim, putz, porque tem que chegar lá e tem que dar certo, e eu quero que o paciente saia chorando de emoção porque eu consegui resolver, né? Então, tipo assim, essa forma, assim... No digital, você pega ali, eu vejo muito profissional... Tipo, sabe? Falta aquele feeling, né? Eu acho que aquele feeling, assim, humanizado, assim, sabe? Não que também isso, de maneira nenhuma, estou criticando, né? Eu acho que a tecnologia tem que, sim, ter o espaço. Eu acho que a gente tem que
se aprofundar na tecnologia, mas a gente também tem que ter o cuidado de não esquecer a parte humanitária. Né? Eu acho que Isso esse é muito importante. muito importante. Né? Então, assim, eu penso que, para mim, pelo menos, né, eu acredito que com certeza para você também, a nossa profissão é fazer com amor, com carinho, cuidar, né? Também não podemos dizer que às vezes a gente tem que fazer o que o paciente quer, não o que a gente gostaria, né? Mas às vezes é uma escolha dele, não é nossa. Sim. Mas a gente, com certeza, dá o nosso... A gente burla também para fazer o que é correto, né? Porque a gente pensa no que é certo, né? A gente tem que dar as opções, né? Eu sempre falo, ó, tem essa aqui que é o 100%, essa aqui é o 70%, e essa aqui é o 50%, né? Tem que ser claro, né? O que você quer. Né? O paciente tem que ter a opção da escolha. Eu tive até um problema uma vez com um convênio que eles faziam a cobertura da instalação do aparelho. Só que era um aparelho o mais simples de todos, assim, né? Um metálico nacional e tal. E eu trabalho com 6 tipos de aparelho no consultório. Né? Eu trabalho com peças menores, trabalho com parte estética, né? A própria alinhador invisível, o Invisalign, autoligável. Eu tenho vários segmentos, né, da parte do aparelho. E eu sentei com o paciente, expliquei, eu faço todo um planejamento para o paciente, eu explico todo o diagnóstico, como que eu cheguei naquele planejamento para o paciente conseguir entender por que ele tem que tratar daquela forma. Explico passo a passo o planejamento, tempo de tratamento, tudo bem certinho. Aí quando chegou ali na parte, né, de passar, né, de finalizar, passar os aparelhos, tudo, eu mostrei para o paciente todos os aparelhos. Né? Ó, esse aqui o convênio teu vai cobrir a instalação, mas esses aqui ele não cobre. E tenho que dar a opção. Claro. Né? Porque ela está disponível ali. Então eu acho que é a minha obrigação, né, como dentista, oferecer tudo. Nós temos esses aqui, temos esses aqui. Exatamente, né? Não é porque por exemplo, um vendedor de carro, não é porque ele vende um tipo de carro ali que ele vai ganhar aquela comissão X que ele não tem que oferecer o resto, porque é uma escolha da pessoa. Né? Você tem que dar, né, a liberdade para o paciente escolher. E daí eu fui chamada pelo convênio para prestar esclarecimentos de por que eu estava oferecendo, né, outros tipos de tratamento para o paciente. Falei, olha, eu fiz um juramento lá em 2005. Fiz um juramento que eu tinha que tratar a saúde do paciente e eu tenho que informar o paciente do que ele é capaz de receber, né, das condições que ele vai receber, o que é melhor para ele. Eu sou obrigada a fazer isso, Claro. Faz parte da minha profissão. Então eu dei as opções para ele e ele tem que ter o direito de escolha. Todo mundo tem o direito de escolher. Exatamente. Né? Eu quero casar com aquela pessoa, com aquele ali. Por que não pode né, em todas as áreas? Sim, ainda mais querendo fazer o que é correto. Exatamente. Né? Então. Eu falei assim, não estou enganando ninguém, pelo contrário, fui lá, expliquei tudo, falei, ó, você tem a opção de fazer isso aqui, é super bom também, tudo, mas existem essas outras opções. E fui chamada lá porque estava oferecendo outras coisas. Nossa. Então essa é uma dificuldade que a gente tem gigantesca, assim, né? Pois é, eu vejo muito dentista reclamando, assim, de convênio, assim, sabe? É muito desleal, realmente é muito desleal, porque, assim, eu acho importante a gente deixar isso claro para o paciente, né? Assim, eu não vivo isso porque né, não tem convênio para a parte laboratorial. Eu sei que tem convênios para prótese, né? Mas isso, obviamente, que é direcionado ao dentista. O que você teria para passar assim para o paciente, assim, para ele entender, assim, até mesmo porque o quanto você recebe, né, tipo do convênio, o quanto que você tem que dar de esforço para resolver aquele tratamento dele, assim. Acho isso importante, as pessoas saberem, né, disso. Lá na minha clínica, a gente tem por valor trabalhar com excelência. Isso é valor nosso. Sim, mesmo. Claro. Né? Então, pelo merecimento do paciente, ele merece o melhor. Não importa
se eu escolhi trabalhar pelo convênio ou não, né? E a gente trabalha da melhor forma, com os melhores materiais e tudo. Só que muitos procedimentos, eles não cobrem nem 5% do valor do gasto que a gente tem para trabalhar. 5%? 5%. Então, até agora, comecei a fazer a parte de gestão, precificação das coisas, a gente começa a entender melhor, né? Por que às vezes você vai trabalhando e não consegue ver aquele rendimento ali, entrar, né? né? Entrar o dinheiro. Porque realmente a gente está ganhando o valor do convênio muito inferior ao que nem se paga, né? não se paga. A gente tem prejuízo muitas vezes atendendo. E as clínicas maiores que têm profissionais que atendem só convênio praticamente, o paciente chega, ele tem que fazer 10 restaurações em meia hora para conseguir. Às vezes até exatamente, 15 minutos. 15 minutos. Ó, tem meia horinha para fazer 10 restaurações, senão não vai cobrir o custo daquela meia hora do paciente sentado na cadeira. E é muito difícil o paciente conseguir entender isso, sabe? Às vezes você passa, olha, esse procedimento realmente não tem como fazer, porque não cobre o custo do laboratório, vamos supor. Não cobre o custo do laboratório, né? Não tem como a gente fazer, né? Você tem que receber, eu tenho que receber, né? O meu funcionário tem que receber o salário dele. Uma cadeia, né? É, uma cadeia toda. Eu falo assim, é como se você fosse trabalhar na empresa que você vai lá trabalhar e eles que fossem só te pagar 10% porque não deu para atingir aquele valor lá que eles precisavam para te pagar. Você vai aceitar os 10% do teu salário só no mês? Você não vai aceitar. Lógico que Tudo não. não tem custos, né? Então, falta um pouquinho de entendimento, às vezes, do paciente também, ter a paciência da gente poder explicar, né? E dos convênios também tratarem a gente como Isso é exatamente uma essa pergunta que eu valorização, ia fazer. Você acha que isso tem reversão? Você acha que é possível? Acho muito difícil. Acho difícil, mas é possível. É possível. Então, é possível. Eu acho que é convênio. Vamos repensar isso aí, né? Vamos fazer essa bola girar aí, né? O dentista precisa receber, o técnico também, né? E o paciente também, que eu acho que é o que realmente todo mundo espera, né? Afinal de contas, o nosso juramento foi para o paciente, né? Então a gente tem que atender ele, né? Então, só que ao mesmo tempo também precisamos ser remunerados, né? Eu acho que assim, a gente faz por amor, sim, a gente faz por amor, mas uma forma de reconhecimento desse nosso amor também é remuneração, né? A gente pelo menos valorizar, né? o mínimo. Pelo menos o mínimo pelo nosso trabalho, né? Sim. Né? Então eu acho que isso é muito importante. Considerações finais, eu acho que a gente gostaria de perguntar para você. E aí, a odontologia? Continua? Esse fogo vai arder ainda por muito mais tempo? Né? Gostaria que você falasse um pouco aí dessa parte. Mesmo com esses perrengues, vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. Eu acho que a gente que tem um amor, como você falou, pela profissão, a gente vai se adaptando com os perrengues que a gente vai passando, a gente vai mudando, né? A odontologia mudou muito nos últimos anos, muito. A gente tinha pacientes que eram desdentados, hoje já veio uma nova geração que cuida dos dentes, então a gente vai ter que ir evoluindo junto com o tempo, com as pessoas e com as tecnologias também. Então a odontologia não acaba, né? Não. Só que a gente precisa procurar sempre, eu sempre falo para todo mundo, procure profissionais que tenham esse amor, né, pelo que fazem e que se dediquem e tenham o conhecimento para poder te passar. Se você tiver uma dúvida, ele tem que saber te responder aquela dúvida ali, né? E profissionais que estejam sempre se capacitando, não dá para ficar parado, a gente tem que ir atrás de curso, tem materiais, né, na tua área também, né, Juliana? Infinitos aí surgindo e cada vez com mais tecnologia, agregando valor ali a todos os procedimentos, durabilidade, conforto para o paciente, tudo, estética. E a gente tem que estar buscando isso. Então, eu vejo assim, o Brasil, né, eu acho que também a gente tem que salientar isso, que o Brasil não perde nada para o exterior.
Não, é Então, uma das melhores odontologias que tem, é do Brasil. Exatamente. E assim, a gente tem que valorizar o nosso produto nacional, né? Eu acho que está vindo algumas marcas aí nacionais, a gente tem que, nós como profissionais temos que valorizar isso. Dá para se dizer que nós estamos no ápice da odontologia no Brasil, né? A gente não está perdendo para ninguém. Infelizmente as coisas estão caras, mas o que eu posso dizer é, vale a pena. Vale. Vale a pena porque é muito bom ver, atender um paciente, às vezes ele sai chorando de emoção, assim, putz, aquilo ali, ó, nem precisa nem me pagar. Não, mentira, precisa pagar. A gente transforma vidas, A né? gente transforma vidas, né? Eu acho que isso é o mais importante na É. nossa profissão. Jéssica, Obrigada. eu que agradeço, Muito tá? obrigada. Eu Obrigada espero mesmo. que você Obrigada venha- pela parceria. de sempre. Tamo junto sempre. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, encerramos e até a próxima.